certa feita, o presidente Lula disse que usar a apresentação em PowerPoint é uma estratégia de engana presidente. Como eu não concordo com essa visão dele, tem aqui nosso grande presidente Fernando Henrique Cardoso e o meu presidente Manuel Félix, absolutamente, como tem algum juízo, eu vou usar essa apresentação apenas como um guia. E enquanto ouvia a excelente apresentação do embaixador Sérgio Amaral, eu estava pensando que as mudanças climáticas, pelo menos, são fenômenos de longo prazo, embora estejam se acelerando nessa história recente da humanidade. Mas do ponto de vista, quando essas mudanças climáticas afetam os mercados, aquela mudança de longo prazo vira uma mudança de curtíssimo prazo à vista, e o à vista antecipa o mercado futuro. Então, é isso que eu gostaria de colocar, porque essas mudanças climáticas hoje estão envolvendo a questão da bioenergia, os mercados agrícolas, que são mercados que já têm algumas distorções muito grandes, a chamada volatilidade dos preços, que é um descasamento de oferta e demanda. Produto agrícola tem safra entre safra, nós temos o impacto dessa substituição de produtos da matriz energética, é sujeita a ações do governo de regulação, ANP, nós temos aqui ex-presidente, políticas de governo, e tem o impacto do movimento de capitais, dos fundos, de derivativos, e tudo isso aí amplia a volatilidade dos mercados agrícolas. E nós estamos tendo uma volatilidade maior porque, no geral, os mercados agrícolas se mexem fortemente quando há algum choque de oferta, ou seja, um efeito climático que reduz a produção ou aumenta a produção, e aí o preço sobe ou cai por conta da oferta. Mas o que nós estamos vendo recentemente é um choque promovido pela demanda, e no caso esse gráfico mostra o crescimento da demanda de milho para a produção de etanol. Os americanos vão usar nesse próximo ano. O Brasil, presidente, consome 40 milhões de toneladas de milho para engordar uma quantidade enorme de aves e suínos e exportar e consumir isso tremendamente. Então essa explosão de demanda nos Estados Unidos provocou, em paralelo ao movimento um pouco mais lento no biodiesel na Europa. Esse gráfico mostra a expectativa de produção de biodiesel, de aumento de capacidade instalada de produção de biodiesel na Europa. Então a Europa vai esmagar uma boa parte das suas oleaginosas para fazer biodiesel. Eles não têm cana-de-açúcar, não têm grande volume de milho, então eles estão evoluindo nessa área do biodiesel, que é, comparativamente ao etanol, uma indústria nascente, mas tem um vetor aqui de demanda adicional grande sobre o milho e menor aqui sobre as oleaginosas em geral. E esse fenômeno vai aos preços agrícolas. E esse gráfico mostra a evolução do preço do milho, que é essa linha azul na Bolsa de Chicago. O milho hoje está 80% acima do que seria normal, e na medida em que há aquele choque de demanda, entram os fundos de investimento comprando tremendamente estoques de milho. Então essas barras aí mostram que, a partir do momento que no mercado sinalizou uma grande industrialização de etanol para fazer de milho para fazer etanol, os fundos entraram comprando e exacerbaram esse movimento de alta, e vamos depender aí do movimento da oferta. Os Estados Unidos vão ter neste ano a maior safra de milho de todos os tempos, e no entanto os preços do milho estão extremamente altos, ou seja, aquele fator de mercado é fortalecido pelo papel dos fundos, gerando mais volatilidade. Esse eletrocardiograma aí é a evolução do preço do álcool na BMF. Quer dizer, então nós temos mudanças estruturais do mercado, fortalecendo, portanto, a questão da volatilidade. E dentro desse cenário, quer dizer, qual é o papel da BMF? É encontrar um escoadouro. Na verdade, os mercados são, eu diria, um estuário de solitários à procura da cobertura dos seus níveis de risco. E nesse sentido, a BMF está procurando
criar um instrumento através desse contrato futuro de etanol. O álcool já é uma commodity, mas dentro desse arranjo mundial como um todo, nós precisamos criar mecanismos globais para contrabalançar essa liquidez, essa volatilidade e permitir com que os mercados caminhem com um tempo menos de borrasca do que eventualmente acontece em alguns momentos. Então a Bolsa lançou há cerca de um mês atrás um contrato de etanol diferente. Ele é um contrato voltado para exportação, cotado em dólar, com a formação de preço no Porto de Santos, ou seja, uma mercadoria colocada no terminal, sobre rodas em caminhões, quer dizer, o mais perto possível do navio, para que esse preço seja o preço referenciado da exportação brasileira. E como o Brasil é mais da metade da exportação mundial de etanol, a expectativa nossa é que esse contrato sirva para dar uma guarida para as coberturas de risco e da formação de preço internacional. E como tudo no etanol é flex, esse contrato também é flex, ou seja, ele tem a flexibilidade de permitir a entrega para o mercado interno, que continuará ainda soberano, o mercado mais importante do Brasil, mas fica, portanto, essa possibilidade da entrega para o mercado físico. A Bolsa está totalmente comprometida com esse mundo do etanol, no sentido de oferecer esse ambiente de negociação, todo o suporte na liquidação financeira, enquanto a sexta maior bolsa de derivativos do mundo. Quer dizer, tem toda uma estrutura de garantias para dar guarida a esse e outros contratos negociados na Bolsa. A Bolsa também vai criar mecanismos para estimular a negociação, que, como todo o mercado, começa muito lentamente. É o que nós estamos vivendo nesse período agora. O preço do álcool está caindo no mercado físico brasileiro, então tem muito risco, e os agentes de mercado ainda estão namorando um pouco esse contrato da BMF, e nós queremos aqui atrair uma Petrobras, as grandes distribuidoras, os exportadores, para gerarem liquidez nesse contrato, para que a Bolsa se firme internacionalmente. E nós estamos totalmente ao lado aí dos participantes de mercado nessa tarefa aí de criação de um mercado de biocombustíveis mais forte e transparente no mundo todo. O outro papel que o presidente Manuel Félix comentou é no sentido que a Bolsa está fazendo para instalar as bases de um mercado de carbono no Brasil. Eu não sabia dessa boa história que o senhor ouviu lá em Chicago quase uma década atrás, e a Bolsa tem esse papel aí de catequese e da construção do alicerce para esse mercado de futuros. Então, de fomentar a implantação de projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo, induzir esse processo de institucionalização através da arquitetura para a negociação. Dentro das iniciativas da Bolsa está a consolidação de um banco de projetos, e até um aspecto importante é que, numa parceria com a COP, a BMF até subsidia, faz uma pré-análise dos projetos de intenção de intenção de projetos, para que a partir dessa primeira triagem, vamos dizer assim, da BMF, a empresa tenha condição de seguir na via crucis até o reconhecimento dos créditos pelas Nações Unidas. Temos um sistema de negociação, uma plataforma de negociação e programas de desenvolvimento. Aqui é o site da Bolsa, que tem aí um conjunto de projetos, iniciativas ainda pequenas, mas essa é a caminhada que a Bolsa está disposta. Dentro de 2 meses, a Bolsa terá pronta a sua plataforma de negociação, de um sistema de leilões, e o primeiro deles será o leilão de créditos
de carbono da Prefeitura de São Paulo, o equivalente a 800 mil toneladas de CO2 que serão negociadas nos pregões da Bolsa, com acesso aí aos participantes internacionais. E na semana passada foi firmado um convênio entre a Bolsa e a Prefeitura de São Paulo, e nós estamos, portanto, criando essa plataforma para customizar os editais, no caso desse específico da Prefeitura, com as regras. É uma negociação no mercado à vista e com acesso aos participantes internacionais desse setor. Dentro da divulgação desse assunto, a Bolsa está finalizando aí uma parceria com o Banco Mundial, que colocará à disposição da Bolsa aproximadamente $1 milhão para capacitar os participantes de mercado e também contribuir para o aprimoramento desse marco regulatório. Como é que nós vamos tributar esses créditos de carbono? Qual é o regime de imposto de renda que vai prevalecer? Isso é um valor mobiliário, é um título financeiro, é uma mercadoria, é o quê? Então isso vai ter que se avançar futuramente para que nós tenhamos a construção, portanto, desse marco regulatório, que é essencial para o desenvolvimento dos mercados. Então, para finalizar, eu gostaria de ressaltar, dentro desse mundo todo da mudança climática e o seu impacto sobre os mercados, especialmente os mercados da bioenergia e de carbono, o compromisso da Bolsa de continuar com a sua função principal de facilitar essa descoberta de preço, quanto vale um crédito de carbono, uma tonelada de CO2 negociadas em bolsa. Hoje tem referência, mas esse papel de descobrir o preço do carbono, de descobrir o preço do etanol, do milho, da taxa de juros, é um papel que a Bolsa vai continuar fazendo, oferecendo mecanismos cada vez mais sofisticados para o gerenciamento desses riscos inerentes a essa grande volatilidade dos mercados agrícolas, e o papel da Bolsa de apoiar o desenvolvimento dessa indústria nascente chamada mercado de carbono. Portanto, agradeço aí ao Instituto e a atenção de todos os senhores, e muito obrigado.